Boa tarde a todos, aos meus amigos aqui do sexto ano, trazendo aqui mais um vídeo para vocês. Esse vídeo é uma continuação do que nós estamos falando aí no capítulo 1 da unidade 1. Agora vamos falar aqui no capítulo 2 da unidade 1. Então, a pergunta que se faz aqui no início, e o nosso sistema de numeração? É o que nós usamos hoje, né? Hoje nós usamos o sistema de numeração indo-arábico. Aqui no capítulo 2 tem uma história, né? Contando um pouco sobre de onde surgiu o nosso sistema de numeração. Algumas informações importantes é que o nosso sistema de numeração, o nosso, né? O que nós usamos atualmente, né? Nós usamos agora, nós temos o sistema de numeração indo-arábico. Ele nasceu no Vale do Rio Indo, no atual Paquistão. Ele faz os agrupamentos grupo de 10. E esse sistema foi desenvolvido pelos hindus. E aqui nosso sistema já tem a ideia da posição, né? Enquanto lá no sistema romano, ou aliás, no sistema romano já tinha a questão da posição, mas lá no sistema babilônico, no sistema egípcio, lá não tinha questão da posição. Os símbolos poderiam ser colocados em qualquer posição que representaria o mesmo número, né? Aqui no sistema de numeração indo-arábico, né, que é o nosso, a gente já tem a questão da posição. Então, nesse sistema são usados símbolos diferentes para representar a quantidade de 1 a 9, né? Lembrando que os símbolos usados no nosso sistema são estes símbolos que nós conhecemos, ó. O símbolo 0, 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Eu vou mudar aqui essa questão aqui do 7 porque nós não temos esse corte aqui no 7, né? Então vou colocar mesmo aqui como nós usamos ele sem a questão desse corte. Então aqui eu tenho 7. Então nós temos aqui 10 símbolos que são usados aqui no nosso sistema de numeração indo-arábico. Então essa primeira parte aqui é apenas uma história que vocês devem ler, né, com muita atenção, porque é apenas uma informação, né, sobre o sistema de numeração indo-arábico, de onde veio, os símbolos que usa, até chegar nos dias atuais. Aqui também nessa página 20, traz algumas evoluções ao longo dos séculos para chegar até a simbologia atual. Ou seja, o que está dizendo aqui para nós nessa tabela, nesse quadro, é que ao longo dos séculos, por exemplo, o número 2 que nós conhecemos hoje, dessa maneira, ele já foi escrito destas maneiras aqui, ó. Por exemplo, no século 13, o número 2 era escrito desse jeito. Veja que o 3 não sofreu muita mudança, né? O número 4 já teve uma mudança significativa, né? Ó, no século 12 ele era escrito aqui. Atualmente, né, ele evoluiu, mudou muito. O número 5 um pouco parecido, o 6 muito parecido, o 7 também, o 8 também, o 9 muito parecido e o 0 que já veio surgir aqui, né, no século 12, né? Então aqui também apenas mostrando para vocês a evolução que estes símbolos tiveram ao longo dos séculos, né? Aqui do século 12 até aqui o século 16, 1542, por exemplo, até atualmente. Aqui fala também da invenção do zero, e a invenção do zero também está ligada aos árabes, né, que vocês também devem ler, é apenas uma informação. O costume que nós humanos temos de contar é usando os dedos das mãos, e o significado dessa palavra decimal, e talvez esse seja um dos motivos de hoje nós termos o sistema chamado de sistema de numeração decimal. Então, aqui também na página 20 é apenas leitura que você deve fazer, né, para conhecer um pouco da história. Aí vem aqui na página 21
uma sequência de números que já são chamados de números naturais. Então, aqui já sai um pouco da história e a gente já tem que conhecer quem são esses números naturais. Então, iniciando pelo zero e acrescentando sempre uma unidade, teremos a sequência dos números naturais. Então, aqui eu tenho o primeiro número natural, que é o zero, e aqui vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esta reticência indica que tem mais números aqui para frente. Então, aqui vai ter, lá na frente, vai ter o que... Eu vou colocar na reticência os que não estão aqui. Por exemplo, o 13, o 14, o 15, eu vou colocar aqui 16, 17, infinito, né? Lá na frente vai ter lá 1000, depois vai ter o 1001. Então, isso aqui é infinito, né? Esses números naturais. Então, esses números, eles constituem um conjunto numérico muito importante, que é o conjunto dos números naturais, que é indicado pela letra N, né? Sempre que você vê um N, como está escrito aqui, N igual, aí está escrito entre chaves, aí tem aqui alguns números, parou aqui no 8, reticência, fecha chave. Então, aqui eu tenho o que nós chamamos de conjunto dos números naturais, certo? Então, daqui para frente a gente vai sempre falar nisso. Quando falar em números naturais, é lembrar, olha, aqui parou no número 8, mas aqui tem a reticência, indicando que tem o 9, que tem o 10, o 11, o 12, infinito, né? Infinitos números naturais. E que o menor deles é o zero. Então, quando você exclui, que você tira o zero do conjunto dos números naturais, você tem o conjunto dos números naturais não nulo, que nós indicamos pelo N e esse asterisco aqui do lado, uma estrelazinha aqui do lado, né? Então, desse conjunto, o que muda para esse outro é que este aqui não tem o zero. Então, essa sequência é utilizada no cotidiano para fazermos contagens, né? O dia do mês, a quantidade de alunos numa sala de aula, né? O número de pessoas, enfim. Nós sempre usamos esse conjunto para falar das nossas quantidades, das nossas contagens. Então, aqui algumas características importantes do nosso sistema de numeração. Quais são as características a destacar? A primeira, que são apenas 10 símbolos. Ó. Com apenas 10 símbolos, quem são os símbolos? Aqui o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0, né? Então, aqui não são os números naturais, aqui são os símbolos que são usados, né, no sistema de numeração indo-arábico. Então, eles são chamados de algarismos indo-arábicos. Vamos comparar aqui. Vocês lembram lá nos romanos? Os romanos, eles tinham lá os seus símbolos, né, que era o I, que era o V, o X, o L, o C, né, o D, o M. Então, comparando com esses aqui, estes são os símbolos do sistema indo-arábico e aqui são os símbolos dos romanos. Ó. São coisas parecidas, né? Só que muda. Enquanto o 5 aqui para nós é este símbolo, lá no romano era o V. Né? Então, aqui são os símbolos dos algarismos indo-arábicos. Outra característica é que o sistema decimal é de base 10. O que significa isso? Que os agrupamentos são feitos de 10 em 10. Então, imagina aqui que você tem aqui alguns pontinhos que eu vou escrever aqui, ó. Então, aqui tem alguns pontos. O que faz no sistema de numeração decimal, nas contagens, é agrupar estes pontos em agrupamento de 10. Né? Então, se eu juntar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, então eu posso aqui formar um agrupamento de 10. Ó. Então, eu tenho aqui um agrupamento de 10 e eu tenho aqui duas unidades. Então, os agrupamentos são feitos de 10 em 10. Então, se eu tiver 10 agrupamentos como esse de 10, eu vou trocar por uma centena, né? E assim vai juntando de 10 em 10 os agrupamentos. Outra coisa no sistema de numeração decimal é a questão posicional.
certo? Dependendo da posição que ocupa no número, o mesmo símbolo pode representar valores diferentes. Então aqui eu tenho um exemplo do número 323. Então este símbolo 3, né, o algarismo 3, aqui é a questão do valor posicional. Aqui ele vale 3 unidades, só que aqui nesta posição ele está valendo 300, certo? O mesmo símbolo, aonde ele estiver no número, ele tem valores diferentes. Essa é a questão posicional. E no sistema também do arábico, utiliza o 0 para indicar a casa vazia dentro dos agrupamentos. Então aqui o exemplo 205 é porque eu tenho 5 unidades, não tenho nenhuma dezena e tenho 2 centenas. O número 100 não tem nenhuma unidade, não tem nenhuma dezena e tem uma centena, né? Então é o exemplo da questão do valor do 0 dentro do número. E o símbolo decimal é multiplicativo, o sistema decimal é multiplicativo, porque um algarismo escrito à esquerda do outro vale 10 vezes maior, 10 vezes o valor posicional que teria se estivesse ocupando a posição desse outro. Então aqui no exemplo, o mesmo algarismo 7, nessa primeira posição ele vale 700, aqui ele vale 70 e aqui ele vale 7. Ou seja, na primeira posição eu teria 7 vezes o 100, na outra que ele está 7 vezes 70 e 7 vezes 1. Então são algumas características do sistema de numeração, do nosso sistema de numeração decimal. É a questão as características dele, os símbolos que usamos e a questão do valor posicional. E aqui na frente nós encontramos a reta numérica, né? O tópico reta numérica, pessoal, na verdade, é uma maneira que a gente usa para representar os números numa reta, né? Ou seja, para representar a sequência dos naturais, utilizamos a reta numérica. Trata-se de um importante instrumento para comparar e ordenar números. Então, vamos construir uma reta numérica em seu caderno. Primeiro, utilize uma régua, trace uma linha como esta. Em seguida, marque um ponto e marque o número 0 nesse ponto, que será o início, né? Marque outro ponto à direita do 0 para representar o número 1. Utilize a régua novamente para medir a distância entre o 0 e o 1. Em seguida, a contraposição exata do número 2. Utilizando a régua, marque... Então, isso aqui que eu estou lendo, que vocês podem ler também com mais calma, na verdade, o que está dizendo aqui? Vocês vão usar uma régua, né, para fazer a reta numérica, vocês vão usar uma régua, e essa régua vocês vão posicionar ela aí numa folha, né, no caderno de vocês, numa folha branca, e vão traçar, vocês vão traçar uma reta, né, como essa aqui. Então você vai marcar um lugarzinho aqui para o 0, vamos supor que você pode botar o 0 em qualquer uma das posições. Então se eu colocar aqui nesse lugar como sendo o 0, e aí eu tomo essa distância aqui e vou colocar o 1, então essa mesma distância que eu tomei daqui para cá e coloquei esse número 1, né? Então esse pedacinho que eu fiz aqui e botei o número 1, a mesma distância para frente, eu quero fazer ela do mesmo tamanho e vou colocar o outro número natural, que é o número 2. O próximo número natural, que é o número 2, certo? Então, o número 2 seria mais ou menos aqui. O que isso quer dizer para nós? Se eu disse que daqui para cá é 1, a mesma distância eu tenho que colocar o 2. A mesma distância eu vou colocar o 3. A mesma distância eu vou colocar o 4, né? O que nós chamamos aqui da unidade. É uma unidade a mais, você vai formando os números na sequência numérica. Então, para observar que a reta numérica é isso. Lembrando que nessa reta numérica, você vai colocar o primeiro número, que é o 0, e vai estar tomando as unidades sempre iguais e colocando os outros números, na sequência dos números.
Então aqui que fala que é uma reta numérica de números naturais. Então aqui na frente tem uma atividade que pede que você responda as questões no caderno e vem aqui a pergunta: o que representa a ponta da seta na reta numérica? Quantos números podemos representar na reta numérica? Então, respondendo essa pergunta, essa seta aqui, ó, que está falando, o que representa a ponta na... é que essa seta aqui indica que tem infinitos números naturais para a direita, né? Que vai ter o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, infinitos números. Quantos números podemos representar? Infinitos. Então, nós podemos representar infinitos números na reta numérica. Observe a reta numérica e liste suas principais características, né? Então, observando, o que eu posso ver? Que eu tenho aqui, o primeiro número natural é o 0, aí foi tomada essa distância aqui para frente, colocado o número 1, essa mesma distância para frente é colocar o número 2, mesma distância para frente o número 3, né? Mesma distância para frente o 4, a mesma distância para frente vai estar o 5, né? Depois, lá na frente, o 6, o 7, para indicar que tem infinitos, aqui a seta mostrando, certo? Para a direita. E para a esquerda, nós não temos números naturais. Para a esquerda, o menor número natural é o 0. Então, aqui na frente, pede para você o que significa comparar e ordenar números. Olha, comparar é você dizer quem é maior e quem é menor. E ordenar os números naturais, ou seja, comparar dois números é dizer se o número é maior ou se o número é menor. Então, nós podemos usar a reta numérica para fazer a comparação, né? Aqui eu posso dizer, ó, eu olho aqui para o número 5, eu olho aqui para o número 4. Então, eu posso dizer que o 4 é menor do que 5, certo? Pode dizer que o 4 é menor do que 5. Ou eu posso dizer também que o 5 é maior do que 4, né? Então, a ordenação é você dizer isso. Quem é o maior, quem é o menor, né? Então, aqui eu tenho algumas leituras. O 4 maior que 3 e 4 menor que 5. Então, numa ordem crescente de número, eu teria 3 menor que 4 e 4 menor que 5, né? Então, este símbolo aqui, ó, é o símbolo menor. A gente costuma dizer que o símbolo menor, a gente escreve ele com o braço esquerdo, como se fosse o braço esquerdo, e o maior como se fosse o braço direito, né? É isso. Vamos apenas lembrar dessa simbologia, o maior e o menor. E aí, aqui tem uma primeira atividade que eu quero mostrar aqui para vocês. Essas atividades tem muitas que eu já coloquei lá naquela apostila, que vocês vão estar respondendo, mas eu quero também fazer aqui alguns comentários dela. Por exemplo, o primeiro, considere o grupo de dedos de uma das mãos e o grupo das vogais do nosso alfabeto. O que podemos dizer sobre a quantidade de elementos dos dois grupos? É que tem a mesma quantidade, né? Eu tenho 5 dedos e tenho 5 vogais. Qual é o nome e o símbolo que associamos à quantidade de elementos dos dois grupos? Olha, o nome, né, é o 5, né? A gente conhece, 5. E o número, esse algarismo aqui, ó. O nome, 5, e o algarismo, o símbolo é o 5, né? Então, ele está respondendo aqui o primeiro. Aí vem aqui o outro explicando, para encontrar o sucessor de um número natural, adicionamos 1 a esse número. Olha, por exemplo, o sucessor do número 38, o número 38 é sucessor de 37. Então, para encontrar o 38, você vai somar uma unidade, né? Para encontrar o sucessor de 37 é somar uma unidade. Para encontrar o antecessor do 37, que é o número 36, você tira uma unidade. Isso aqui sempre, quando fala do número, do sucessor dele, é lembrar, né? Se o número é 37, o sucessor você soma 1, você encontra 38. O antecessor, você tira 1, você subtrai 1, e você encontra o antecessor. Então, aqui a gente tem, escreva o sucessor de cada número. Então, eu vou ver aqui, 301,
eu vou somar 1, né? 301 somado com 1, eu tenho 302. O número 0 somado com 1 dá igual a 1. Então, o 1 é o sucessor do 0, né? Aqui eu tenho 99.999. Então, se eu somo aqui mais 1, nós vamos encontrar 100 mil, né? Essas continhas vocês podem fazer, né? Se tiver alguma dúvida, por exemplo, 99.999 somado com 1. Então você tem 9 mais 1, 10, vai 1. 9 mais 1, 10 de novo, vai 1. 9 mais 1, 10 vai 1. Mais 1, 10 vai 1. 9 mais 1, 10. Então você encontrou aqui 100 mil. Então, para cada um dessas questões, vocês vão estar copiando, respondendo, né? Aqui fala do antecessor também. Então, vocês podem copiar, responder, tirar uma foto lá e mandar lá no nosso grupo. E aqui, vamos deixar esse tópico para a gente falar no outro momento, né? Que é o tratamento da informação. Vou trazer um outro momento para falar sobre ele. E eu quero trazer aqui a questão do valor posicional. Então, o que pede é pense e responda. O tópico aqui é o valor posicional. O valor posicional é o valor que o algarismo tem lá naquele determinado número. Então, aqui diz o seguinte, pense e responda. Escrevi 14.675, troquei de lugar os algarismos 7 e os algarismos 5 e obtive 14.657. O número que eu escrevi primeiro é maior ou menor que o número que eu obtive? Olha, o que eu escrevi primeiro, com certeza ele é maior, né? Aqui eu tenho 14.675 e o outro é 14.657. Antes da troca, quanto valia o 5? E no primeiro número? Antes da troca, quanto valia o 5 no primeiro número e o 7? Olha, antes da troca, o 5 aqui no primeiro número ele valia 5 unidades. Já depois que trocou, foi valer 50, né? Depois da troca, quanto passou a valer o 5 e o 7? Então aqui eu respondi as duas coisas ao mesmo tempo, né? Antes da troca, o 5 aqui valia 5 unidades e o 7 valia 70. Depois da troca, o 5 passou a valer 50 e o 7 passou a valer 7 unidades. Né? Então, aqui outro exemplo também, você dê uma olhadinha aí. Aqui vocês vão ler também, né? Dizer aqui que o valor do algarismo depende da posição que ele ocupa no número. Por exemplo, o número 26, o valor do algarismo 2 é 20 unidades, porque ele ocupa a posição das dezenas. Aqui ele já ocupa a posição das centenas, né? Então ele vale 200 unidades. Então vamos considerar esse número 8.594. Então aqui o 4 vale 4 unidades, aqui o 9 vale 90 unidades, aqui o 5 vale 500 unidades e aqui ele vale 8.000 unidades. Então aqui tem uma coisa para chamar a atenção de vocês, que é chamado de quadro de ordens. Quadro de ordens, e aqui tem até a 10ª ordem. Então, quando a gente vai fazer a leitura do número, a gente vai lembrar que da primeira até a 3ª ordem, nós temos o que nós chamamos de classe das unidades simples. Né? A gente chama aqui de classe unidades simples. Da 4ª ordem até a 6ª, nós temos aqui chamado de classe dos milhares. Aqui nós temos classe milhares. Da 7ª ordem até a 9ª, nós chamamos de classe milhões. Classe dos milhões. E da 10ª ordem para frente, né? Ou seja, da 10ª
a 11ª ordem, a 12ª ordem. Nós vamos ter a classe dos bilhões e depois da 13ª ordem, a 14ª é a classe dos trilhões. Então são números grandes, né? Então aqui é importante vocês lembrarem disso quando vou fazer a leitura dos números. Então, por exemplo, vamos considerar o número, aí eu tenho aqui 97.025, localizado no quadro de ordens. Então aqui eu tenho a primeira ordem é o 5, que é unidade. Lembrando que aqui nas ordens eu tenho unidade, dezena, centena. Todas as classes têm unidade, dezena, centena. Só que, por exemplo, aqui na classe das unidades simples, a primeira ordem é unidade simples. Lá na 4ª ordem também é unidade, só que é unidade de milhar. Lá na 7ª ordem também é unidade, mas é de milhão, né? Então, cada classe tem a primeira, segunda e terceira ordem. A primeira ordem, unidade simples, a segunda, dezena, a terceira, centena. Então, aqui esse número eu tenho 5 unidades, 2 dezenas, 0 centenas, 7 unidades de milhar e 9 dezenas de milhar. Então, aqui tem lendo e escrevendo esses números. Então, o que diz aqui? No sistema de numeração decimal, os números são lidos ou escritos mais facilmente quando separamos os algarismos em grupo de 3, começando pela direita. Isso porque cada 3 ordens formam uma classe. Então, esse número aqui, como é que eu vou fazer a leitura dele? Como é que eu leio ele? Então, eu vou, lembrando que eu vou contar aqui. Essa, 1, 2, 3. Eu vou botar um pontinho para você lembrar que aqui são as unidades simples. Aí depois eu tenho 4, 5, 6 milhares. 7, 8, 9 milhões. E aqui eu tenho bilhões. Então, esse número, para a gente fazer a leitura dele, a leitura dele é o que é? 6 bilhões, 283 milhões, 104.640 unidades. Para fazer a leitura desse outro, eu vou contar também da direita para a esquerda, ó, de 3 em 3. E aqui eu tenho essas 3 unidades simples, milhares, e aqui milhões. Então aqui tem uma tabela, tem um gráfico, tem um quadro mostrando esses mesmos números escrito aqui, ó. Foi colocado o 0, unidade simples, ó. Aqui o 0, aí depois o 4, dezena, 6 centena, 4 unidades de milhar, 0 dezena de milhar, 1 centena de milhar, 3 unidades de milhão, 8 dezenas de milhão, 2 centenas de milhão e 6 unidades de bilhão. Então, a leitura desse número está aqui, ó, 6 bilhões, 283 milhões, 104.640 unidades. Então, aqui é a maneira da gente ler esses números, né? Então, depois dessa leitura, estou trazendo aqui algumas atividades para que vocês possam aí tá fazendo, tá respondendo, né? Não vão responder tudo isso de uma vez, claro, né? Você, por exemplo, você tem aula de tem aula terça e sexta-feira, que são nossas aulas, mas você pode estar fazendo essas atividades durante a semana. As atividades que você está vendo nessa aula de hoje, você pode fazer na segunda, pode fazer na quarta, na quinta, e vai fazendo e devolvendo ela para a gente. Então, antes de passar aqui para as atividades, vamos comentar aqui algumas. Primeira, para a gente ver como é que a gente vai fazer. Responda as questões do seu caderno. Escreva todos os números possíveis formados por esses 3 algarismos sem repetir, né? Então, sem repetir, eu poderia ter esse número que já está aqui, né? 527. Sem repetir, 527. Posso também ter 572, né? Posso fazer aqui também 257. Posso fazer 275. Posso escrever também 752. Posso escrever 725. Então, são um exemplo dos números
que eu posso formar sem repetir, né? Então, qual é o maior número formado? O maior número formado vai ser 752. Qual vai ser o menor número formado? Eu tenho aqui 257. Então, aqui são exemplos, né, da gente que a gente está fazendo para mostrar para vocês que é bem simples a atividade. Vocês podem estar copiando e respondendo ela aí, tira uma foto lá e manda para nós lá no privado. Aí deixa eu dizer para vocês aqui uma coisa. Cada um desses vídeos, claro que vocês agora já estão sabendo que eu vou colocar um link lá no grupo para que vocês entrem, né? Para não acumular muito tempo aí no telefone de vocês, vocês vão assistir o vídeo pelo YouTube, né? Que eu vou botar lá e vocês possam assistir. Então, uma boa tarde a todos. Espero ter ajudado vocês nas explicações dessa unidade, né? Desse capítulo, dessa unidade. E que eu estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar, tirar dúvida, trocar ideia dentro do nosso tempo aí, das nossas atividades. Então, boa tarde a todos.